Amado Pai, fazei com que nossa mente, nosso coração, nossa alma permaneça sempre conectado com o Teu Espírito, para que nós possamos, sempre tendo a Sua presença dentro de nós, ser o reflexo da Sua luz e a transmissão do Seu amor para todos aqueles que nos cercam. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Então vamos lá, hoje nós vamos começar o documento 147. O interlúdio da visita a Jerusalém. Jesus e os apóstolos chegaram a Cafarnaum na quarta-feira, 17 de março, e passaram 2 semanas na sua sede, alojamento, em Betsaida, antes de partir para Jerusalém. Nessas 2 semanas, os apóstolos ensinaram ao povo, perto do mar, enquanto Jesus passou muito tempo a sós, nas colinas, cuidando dos assuntos do seu Pai. Durante esse período, Jesus, acompanhado por Tiago e João Zebedeu, fez 2 viagens secretas a Tiberíades, onde se encontraram com os crentes e instruíram-nos sobre o Evangelho do Reino. Muitos daqueles empregados que cuidavam da casa de acreditavam em Jesus e compareciam a esses encontros. Foi a influência desses crentes sobre a família oficial de Herodes que ajudou a diminuir a inimizade do governante para com Jesus. Esses crentes de Tiberíades haviam explicado muito bem a Herodes que o reino, proclamado por Jesus, tinha natureza espiritual, não tendo nenhum fundo político. Herodes preferiu acreditar nesses membros da sua própria casa, não se permitindo ficar indevidamente alarmado com a ampla divulgação a respeito das curas e dos ensinamentos de Jesus. Ele não fazia objeções nem ao trabalho de cura de Jesus, nem à sua obra como mestre religioso. Não obstante, a atitude favorável de muitos dos conselheiros de Herodes, e até mesmo o do próprio, só um minuto que ele que vai cobre o que está escrito. Deixa eu ver onde eu estou. Não se permitir ficar indevidamente alarmado com a ampla divulgação a respeito. Espera aí. Não obstante, não obstante, né? Isso. Não obstante a atitude favorável de muitos dos conselheiros de Herodes, e até mesmo a do próprio Herodes, existia um grupo de subordinados seus que era bastante influenciado pelos líderes religiosos de Jerusalém, a ponto de permanecerem inimigos amargos e ameaçadores de Jesus e dos apóstolos. E estes, mais tarde, muito fizeram para obstruir as atividades públicas deles. O maior perigo que Jesus estava nos líderes religiosos de Jerusalém, o maior perigo que Jesus estava nos líderes religiosos de Jerusalém e não em Herodes. E foi por essa razão que Jesus e os apóstolos passaram tanto tempo na Galileia que fizeram a maioria das pregações públicas na Galileia, mais do que em Jerusalém e na Judeia. Muito obrigado, Angélica. Bom. Alguma coisa chamou a atenção de vocês aí, pessoal? Alguém quer tecer algum comentário, levantar alguma dúvida? Lilian, diga lá.
por que sempre Jesus ficava a sós, né? Então, nessas 2 semanas, a maior parte do tempo que eu entendi, ele ficou a sós e para tratar dos assuntos do meu pai. Então, o que vocês entendem? O que ele fazia ali? Ele tinha conversas com Emanuel, por exemplo, com Gabriel, sei lá? Pois é. Qualquer coisa que a gente falar aqui é pura especulação, porque não está escrito no texto. Jesus, desde pequeno, se isolava, né? Fazia um retiro para rezar, para orar e para ter a conversinha com o pai dele. É claro que a gente imagina que na época que, antes dele se tornar um adulto e antes de ter recobrado a consciência de quem ele era, essas conversas possivelmente estavam mais baseadas em orações, em pedido ao Pai, não sei, é uma coisa que eu imagino aqui. Mas depois que ele tomou consciência da personalidade dele, de quem ele era, e aí o texto fala que ele tinha se retirado para tratar dos assuntos do Pai. Eu imagino que era justamente isso, né? Conversar com os seus coligados, os seus descendentes, aqueles que cuidavam do universo local, eventualmente conversar com o próprio pai, uma vez que ele tinha uma comunicação fluida e direta com o pai. Então, eu acho que sim, ele atuava em todas essas áreas aí, com certeza. Mas, de novo, é uma especulação, porque não está escrito isso aí no livro. Só fala que ia tratar dos assuntos do pai. Então, Obrigada. uma coisa importante, que muitas vezes a gente não para pensar. Todos nós fazemos orações, fazemos reflexões, mas uma coisa importante na nossa comunicação é tratar dos assuntos do Pai, dos assuntos que nos dizem respeito, assim como nós tratamos dos assuntos da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Então, os assuntos do Pai é o nosso desejo de que o reino dele prospere, de ajudá-lo a conquistar novos... Ajudá-lo é bom, hein? Conquistar novos filhos para o reino, conseguir melhorar o mundo, enfim, cuidar dos assuntos do Pai é fazer a vontade do Pai, né? E a vontade do Pai é essa, que nós tenhamos misericórdia com os nossos irmãos, tenhamos paciência, a gente possa refletir luz, possa, enfim, ajudar o mundo a ser melhor, de uma maneira que nós mesmos também possamos ser melhor. Então, quando a gente faz essas coisas, a gente está cuidando dos assuntos do Pai, né? Impedindo a destruição da natureza quando desnecessária, impedindo o maltrato das pessoas, coisas. O Pai nos dá tudo isso de graça todos os dias, né? Imagina se a gente levantasse um dia e não tivesse sol, e ele não voltasse mais. Como é que ia ser? E se de repente não chovesse em lugar nenhum mais da Terra? A gente sabe que essas coisas aparentemente são muito naturais e elas estão lá, mas todas as energias provêm
do nosso Pai. Se ele é sempre o criador, o controlador e o sustentador dessas energias. Se ele parar de emanar essas energias, elas vão se apagar, acabou. A gente não vai ver sol, não vai ver chuva, não vai ver nada. O cosmos vai entrar num colapso. Então, todos os dias, o Pai cuida dessas coisas para a gente. E muitas vezes poucas vezes nos lembramos de ajudar o Pai a cuidar das coisas do Pai. Então, quando fala aqui que Jesus foi cuidar das coisas do Pai, a gente pode ficar especulando um monte de coisa, mas aí eu fico tentando trazer para a gente aqui, no dia a dia, como é que nós podemos pensar nisso. E tem me ajudado muito quando eu peço nas minhas orações, para que o Pai sempre me mantenha conectado com Ele, que minha mente esteja aberta para estar conectada, para que eu sempre possa ver nas pessoas que nos cercam a luz do nosso Pai, né? E ser uma pessoa que, antes de explodir, antes de ter uma reação errada, de ter um preconceito, a gente poder pensar, não, essa pessoa também é um filho de Deus. E eu não tenho por que me exaltar ou desrespeitar qualquer pessoa que seja. Ivanil, diga lá. Boa noite a todos. É uma pergunta do território do achismo. Jesus ia falar com o Pai. Será que não era para a construção da sua alma, assim como ele estava encarnado, como todos nós? Eu penso que ele fazia isso para a construção da sua alma, ou eu estou errada? Não completamente, Ivanil. Na verdade, nessa época que nós estamos fazendo a leitura do livro aqui, a alma de Jesus já tinha sido desviada, já tinha sido completada, o ajustador do pensamento já havia abandonado a mente de Jesus, porque Jesus já havia recuperado a consciência de que ele era o criador do universo local. Ah, ok, lá do batismo, né, que ele lembrou. Isso. Okay. Então, ele, assim, ele desenvolveu, sim, a sua alma. A gente precisa sempre se lembrar que o projeto, o principal objetivo de Jesus, nosso Micael, né, ao tomar a decisão de vir viver como um mortal aqui de Urântia, sempre foi para que ele mesmo pudesse conquistar essa mestria daquilo que é pedido a todos os mortais, de desenvolver a sua alma e ressuscitar. Então, Jesus completou essa missão pessoal dele na oportunidade do batismo. Eu sempre acho importante a gente frisar que o batismo não guarda nenhuma relação com a construção da alma de Jesus, foi só um momento coincidente. Então, Jesus não precisava ser batizado para que a alma dele estivesse completa e para que o ajustador do pensamento já não estivesse mais na sua mente. A gente lembra que o ajustador do pensamento de Jesus, naquela oportunidade do batismo, saiu da mente de Jesus, foi até Divinity. Lá ele recebeu uma personalidade que lhe foi dada pelo Pai, retornou até o local do batismo e ali ele proclamou que Jesus era, então, o filho amado dele, em quem ele muito se comprazia. Então,
A gente sabe que o propósito do ajustador do pensamento em nós é de nos conduzir até o Pai, conduzir até o paraíso, mas ele busca em nós, na medida em que nós cumprimos a vontade do Pai e, portanto, desenvolvemos a nossa alma, ele busca a fusão com a nossa alma, conosco, para poder conquistar a nossa personalidade. Então, nós passamos, então, a nossa personalidade fica sendo não só nossa, mas também desse ajustador do pensamento que nos reside. E que vai continuar trabalhando conosco até nós chegarmos no paraíso e além. Então, os reveladores nos contam que depois da fusão, a nossa personalidade mantém duas identidades. A nossa identidade, vou repetir, é identidade, não é entidade. É a nossa identidade e a identidade do ajustador do pensamento. Sendo que o ajustador do pensamento continua exercendo um papel de guia, enquanto que nós continuamos sendo aqueles que estamos sendo guiados, liderados pelo ajustador do pensamento, até alcançarmos o nosso Pai no paraíso. Aí os ajustadores, os reveladores nos contam que cada vez mais essas duas identidades, a nossa, a minha e a do ajustador do pensamento, elas vão se fundindo, se encontrando cada vez mais, de forma que em algum momento na eternidade elas vai se transformar numa única identidade. Então, quando a gente chega no paraíso, os reveladores dizem que nesse momento já existe uma fusão quase que completa dessas identidades, mas elas ainda são diferentes. Não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o objeto do nosso estudo aqui. Mas então, respondendo à sua pergunta, Ivanil, não, naquele momento, Jesus já era Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele já tinha recuperado a sua consciência de divindade, e ele não tinha que desenvolver a sua alma ali. Então, eu acredito que realmente os assuntos do Pai que ele estava tratando ali eram os assuntos na condição dele de soberano do universo local de Nébadon. Mas nós não sabemos, de novo, isso é uma especulação a partir do que o texto está falando aí, que ele foi tratar de resolver os assuntos do Pai, né? Diga, Hélio. Muito obrigada. Muito de nada. Diga lá, Hélio, meu querido. Boa noite a todos, bom vê-los. Podia colocar na tela, por favor, o 0.2? Claro, vamos lá. Na verdade, é 1.2, né? Não. 147.0.2. Tá bom, tá lá. É isso mesmo? Ou eu estou vendo errado aqui? Não, tá vendo certo. Pois então, me chamou a atenção aqui, que se refere a Herodes, ao tempo que Jesus estava nessa cidade, perto do mar da Galileia. Herodes. Esse Herodes, é bom destacar que não é Herodes Antipas. E por que destacar? Porque muita gente faz confusão entre Herodes Antipas e esse Herodes que está sendo citado aqui. O Antipas, ele tem participação na morte daquelas crianças que ele pretendia liquidar Jesus quando bebê. Enquanto esse Herodes aqui já é o filho dele. Esse é o primeiro ponto. Esse filho dele tem mais a ver com o evento da morte de João Batista. É uma outra história, não está no texto, não vou me estender, mas é só para destacar que são dois Herodes distintos.
Na sequência, no parágrafo seguinte, diz claramente, e eu vou apenas destacar, que ele, Herodes, filho do Antipas, não fazia objeções nem ao trabalho de cura de Jesus, nem à sua obra como mestre religioso. Vou destacar ainda mais para frente, existia um grupo de subordinados seus que era bastante influenciado pelos líderes religiosos de Jerusalém. Então, essa era uma preocupação do entorno de Herodes do que propriamente do próprio Herodes. E, por último, não menos importante, mas apenas para destaque, e foi por essa mesma razão que Jesus e os seus apóstolos passaram tanto tempo na Galileia e fizeram a maioria das pregações públicas na Galileia. Era só um destaque. Obrigado. Muito obrigado, Aélio. Muito bem lembrado. Essas suas observações foram oportunas. Muito bem. Alguém mais quer levantar algum ponto, fazer algum comentário adicional? Não era diferente naquela época, né? Dentro da mesma casa tinha a turma de um lado e a turma do outro lado. Não importa qual lado fosse. A divisão da humanidade sempre existiu. Muito bem. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Precisamos aí de um candidato para nos ajudar, ou candidata, a ler aqui o Servo do Centurião, ou Servo. Eu posso. Opa, vamos lá então, Lilian. O servo do centurião. No dia anterior aos preparativos da festa de Páscoa em Jerusalém, para onde Jesus iria, Mangus, um centurião ou capitão da guarda romana, aquartelado em Cafarnaum, foi até os dirigentes da sinagoga e disse: O meu fiel ordenança está doente e a ponto de morrer. Poderíeis vós, desse modo, da minha parte, ir até Jesus e implorar a ele que cure meu servo? O capitão romano fez isso pensando que os líderes judeus pudessem ter influência junto a Jesus. E então os anciãos foram ver Jesus. E o porta-voz deles disse: Instrutor, nós te pedimos sinceramente que vá até Cafarnaum e salve o servo favorito do centurião romano, que se faz digno da tua atenção, porque ele ama a nossa nação e até nos construiu aquela mesma sinagoga onde tantas vezes tu falaste. E depois de ouvi-lo, Jesus disse: Eu irei convosco. E foi com eles até a casa do centurião. E esse soldado romano havia enviado os amigos para receberem Jesus, antes de entrar na casa, instruindo-os para que ele dissesse: Senhor, não te incomodes de entrar na minha casa, pois não sou digno de que esteja sob o meu teto. Nem me julguei digno de ir até ti, motivo pelo qual eu enviei os anciãos do teu próprio povo até ti. Mas sei que podes dizer uma palavra de onde estás, e o meu servo será curado. Pois estou eu próprio sob as ordens de outros, e tendo soldados sob as minhas ordens, quando eu digo a este que vá, ele vai. E se a outro digo que ele venha, ele vem. E aos meus servos digo que façam isso ou aquilo, e eles fazem. E quando Jesus ouviu estas palavras, voltou-se e disse aos seus apóstolos e àqueles que estavam com eles: Estou admirado com a crença do gentil. Em verdade, eu vos digo que não encontrei uma fé tão grande assim, não nos de Israel. E afastando-se da casa, Jesus disse: Vamos embora, então.
E os amigos do centurião foram até a casa e contaram a ambos que Jesus havia dito. E a partir daquela hora, o servo começou a melhorar até voltar à saúde e capacidade normais. Mas nós nunca soubemos o que aconteceu nessa ocasião. Isso é simplesmente o que está registrado. Se os seres invisíveis ministraram a cura ao servo do centurião ou não, isso não foi revelado àqueles que acompanhavam Jesus. Sabemos apenas do fato da recuperação completa do servo. Muito obrigado, Obrigada. Lilian. Muito legal. Vamos lá. Observações? Hélio, eu posso pôr o texto de novo e destacar aqueles que você quiser. A fé, né? A fé dessa pessoa, assim, não sei. Sim, acho que a fé é um elemento importante. Acho que é o que caracteriza esse texto, né? E assim, e ele ainda fala, ó, eu chefio aí, quando eu digo vai, eles vão, quer dizer, você tem o poder. Uhum, Interessante. tá certo. Oi, Hélio. Pois então, eu destaquei aqui no meu texto a distância entre Jerusalém e Cafarnaum. Alguém faz ideia? Ou é uma curiosidade mórbida minha que não tem o menor propósito? Não, é uma curiosidade ótima. Conta pra gente aí, Hélio. 195 quilômetros. Como tudo era feito a pés, e raramente era usado animal de montaria, então era uma pegadinha longa, né? Mas, enfim, apenas uma curiosidade, já que foi citado. Mas, voltando à parte central do texto, aquilo foi apenas uma curiosidade, eu anotei aqui que Jesus disse que jamais tinha visto tamanha fé entre os seus. E aí eu acho isso meio estranho, né? Porque, ainda que a fé do gentio fosse grande, dizer que era tão grande ou até maior do que ele pudesse ter visto entre os seus me chamou a atenção. Ele estava fazendo diplomacia ou era fato? Mas, enfim, o texto não afirma, qualquer coisa que se diga é mera especulação. Mas, enfim, me chamou a atenção, sim. Outra coisa que me chamou, ali está lá, eu estava no 1.3, 147, 1.3. Estou admirado com a crença do gentio. Em verdade, eu vos digo que não encontrei uma fé tão grande assim. Estranho mesmo. Mas, na sequência, no último 1.4, os reveladores não puderam afirmar contundentemente ou conclusivamente se aquilo foi um milagre ou foi uma habilidade que o próprio Jesus tinha adquirido, mesmo na condição de humano. Então, ele precisaria ser Deus para poder trazer a cura àquele servo. Os reveladores estão dizendo, não podemos dizer se é uma coisa ou se é outra, mas se foi uma ministração sobrenatural, ele está falando em relação à curva do servo, a cura do servo do centurião. Uhum. Me parece estranho, porque Jesus poderia, sim, sem as suas habilidades de Deus, conhecer alguma coisa de medicina, conhecer alguma coisa de cura e ter praticado a cura. Por que os reveladores colocaram esse assunto sob dúvida? E a dúvida permanece até nossos dias, pelo menos para mim. Grato. Obrigado, Hélio. Bom, ele está dizendo aqui que nunca souberam, né? É o que está registrado. Jesus já havia ministrado cura. Sabemos apenas do fato da recuperação completa do céu, ou seja, eles não tomaram conhecimento, não foram informados de qual foi a interferência de Jesus naquela cura, se era... Mas eu não entendo
que eles estavam duvidando da capacidade de Jesus fazer aquela cura. Apenas Jesus não mencionou nada e não tem nada registrado em lugar nenhum sobre esse assunto. Então, acho que é isso que eles estão falando aqui. Alguém quer fazer algum novo comentário aqui sobre esse tema? Ou seguimos adelante? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Precisamos de mais um voluntário aqui para continuar nos ajudando na leitura. E agora vamos ler, então, o item 2, a viagem a Jerusalém. Posso ler? Então vai, Sussuzinha. A viagem a Jerusalém. Cedo, na manhã de terça-feira, 30 de março, Jesus e o grupo dos apóstolos iniciaram a sua viagem a Jerusalém para a Páscoa, indo pela estrada do Vale do Jordão. Chegaram na tarde de sexta-feira, 2 de abril, e estabeleceram o seu centro de operações em Betânia, como de costume. Passando por Jericó, eles pararam para descansar, enquanto Judas fez um depósito de algumas das economias comuns no banco de um amigo da sua família. Essa foi a primeira vez que Judas havia levado uma quantidade excedente de dinheiro, e esse depósito foi deixado intacto até que eles passassem por Jericó novamente, quando daquela última viagem cheia de acontecimentos até Jerusalém, pouco antes do julgamento e da morte de Jesus. O grupo fez uma viagem sem incidentes a Jerusalém, mas mal se haviam instalado em Betânia, quando, vindos de perto e de longe, começaram a reunir-se todos aqueles que procuravam curas para os seus corpos, conforto para as mentes angustiadas e a salvação para as suas almas. E o número destes cresceu tanto que pouco tempo teve Jesus para descansar. E então o grupo armou as barracas no Getsemane, e o mestre ia de Betânia ao Getsemane e voltava para evitar as multidões que tão constantemente assediavam-no. O grupo dos apóstolos passou quase 3 semanas em Jerusalém, mas Jesus conclamou-os a não fazer pregações públicas que ensinassem apenas em particular e por meio do trabalho pessoal. Em Betânia, eles celebraram a Páscoa sem estardalhaço. E essa foi a primeira vez em que Jesus e todos os 12 apóstolos partilharam de uma festa de Páscoa sem derramamento de sangue. Os apóstolos de João não cearam com Jesus e os apóstolos na Páscoa. Eles celebraram a festa com Abner e muitos dos antigos crentes das pregações de João. Essa era a segunda Páscoa que Jesus observava junto com seus apóstolos em Jerusalém. Quando Jesus e os 12 partiram para Cafarnaum, os apóstolos de João não foram com eles. Sob a direção de Abner, permaneceram em Jerusalém e nas vizinhanças, trabalhando silenciosamente para a expansão do reino, enquanto Jesus e os 12 retornaram para trabalhar na Galileia. Nunca mais os 24 estiveram juntos, até um pouco antes da escolha e do envio dos 70 evangelistas. Todavia, os 2 grupos cooperaram entre si e, não obstante as diferenças de opiniões entre eles, prevaleceu o melhor dos sentimentos. Muito obrigado, Sussuzinha. Muito de nada. Muito bem, pessoal. Quem quer comentar alguma coisa desse texto? A Hélio? Diga, Hélio.
Pois então. A primeira parte, podia pôr o 2.1, por favor? Sim. A parte que me chamou a atenção foi enquanto Judas fez um depósito de alguma das economias comuns no banco de um amigo da família. A parte relevante é que se existia dinheiro, se existia valores, se existia o que depositar, é porque havia arrecadação. Haja vista que os apóstolos não faziam doações financeiras, ou pelo menos há uma especulação em relação a isso, essa grana vinha de algum lugar. Então, é apenas um destaque que a atividade de Jesus gerava dinheiro, e provavelmente Jesus remunerava os apóstolos casados para levar dinheiro para suas famílias, e eles tinham que sustentar a família e tinham uma obrigação com a família. Eu estou aqui apenas excedendo o que está no texto para consideração. Não está no texto, qualquer coisa que se diga é especulação também. Mas, de qualquer forma, a parte financeira da atividade deles é uma coisa que me chamou a atenção no nível de que ele supriu algumas despesas, algumas necessidades deles mesmos e das famílias, e ainda assim sobrava dinheiro, então movimentava grana. E como o tema grana é tabu para muitos, eu estou apenas destacando. O texto seguinte, em 2.2, mas Jesus conclamou-os a não fazer pregações públicas, que ensinasse apenas em particular por meio do trabalho pessoal. Acho que tem alguma conexão com o texto anterior, que Jesus não queria provocar os sacerdotes, não queria trazer para o grupo e para si mesmo problemas nessa fase inicial da missão evangélica deles. Apenas um destaque, uma vez que eu fiz o destaque lá em cima, eu estou aqui colocando a conexão. No seguinte, 2.3, foi a primeira vez em que Jesus e todos os 12 partilharam de uma festa de Páscoa sem derramamento de sangue. Sugere que houveram vezes anteriores ou posteriores. Aqui o texto também não fala de derramamento de sangue em Jerusalém na época da Páscoa. Vale dizer que esse é o início da atividade de Jesus. Na sequência, no 2.4, também é um destaque. Nunca mais os 24 estiveram juntos. Eu destaquei. Todavia, os dois grupos cooperaram entre si, não obstante as diferenças de opinião entre eles. Efetivamente, qual era a diferença de opinião entre eles digna de registro? É apenas um destaque. Grato pela oportunidade. Muito obrigado, Aélio. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Sidney. Diga lá, Sidney. Depois você vai responder. Bom, o primeiro texto que ele destacou lá era... Vamos começar pelo último. O primeiro eu não lembro mais. O Aélio. O problema entre eles era o batismo. Sim. O grupo de João batizava e Jesus não se importava com isso, achava desnecessário. Esse era um dos problemas que a gente sabe, né, porque está nos textos, e eles tinham. O outro, a respeito da Páscoa, eles matavam os carneiros, lembra? Uhum. Matavam animais, que o Jesus era contra isso. Aí está explicado por que não houve derramamento de sangue. Quanto ao dinheiro, também já foi explicado num texto aí atrás, quando começou lá com os 12, que eles trabalhavam, eles pescavam, eles faziam o que era suas profissões, né? Carpintaria, no caso de Jesus, pescaria. E assim eles angariavam dinheiro para o grupo todo. Um não trabalhava só para ele, trabalhava para o grupo.
E também tem texto que explica isso, que era repassado para as famílias, tudo, que eles ficavam só com o que era para eles sobreviverem. Isso que eu saiba, né? Era só isso. Isso mesmo. É isso mesmo, Muito Sidney, bom. foi muito bem lembrado, mas também eles recebiam doações. Uhum. Muitas dessas doações, quer dizer, uma parte importante dessas doações vinham principalmente de Mateus, né, que Isso. gastou praticamente toda a fortuna dele, doando todo o dinheiro que ele tinha para os apóstolos ali, para Sem que os apóstolos soubessem, sem só que Jesus, né? Então, mas eles sim recebiam doações e fazia parte desse trabalho. Mas eles também distribuíam algum dinheiro, porque esse público que acompanhava a Jesus, muitas vezes não tinha o que comer. Então, Jesus era quem, com seu grupo apostólico, provia comida para esse pessoal nos acampamentos. Felipe, que era o cara encarregado das provisões, vivia trabalhando para fazer as compras e arranjar os mantimentos e todas as coisas. Acho que era Felipe mesmo quem fazia isso. Uhum. E então Jesus sempre se preocupava, mas puxa vida, nós temos dinheiro para dar comida para esse povo? Não temos. Houve um caso até em um outro momento daquele hospital que foi montado ali em Cafarnaum, né? Uhum. Então, assim, sim, o dinheiro que Jesus arrecadava, os seus apóstolos arrecadavam, além de vir do seu trabalho de doações, era também gasto com o povo que o acompanhava. Nós vamos ainda passar por aquele momento das 5.000 pessoas que estavam com Jesus e eles não tinham comida para oferecer. E foi quando Jesus fez a multiplicação dos pães ali, né? Dos peixes. Então, sim. Mas todas essas observações são muito oportunas. Diga, Hélio. É apenas uma ressalva. A prática de sacrificar animais não foi abolida ao tempo que Jesus estava em missão. Ou seja, era uma prática judaica e Jesus não interferiu na prática judaica. Ou seja, não apenas na Páscoa, mas quem visitava o templo para poder purgar alguma coisa, ele levava um animal para sacrifício. Então, esse sangue aqui não é o sangue de animais, é só um destaque. Então, Aélio, mas eles tinham o hábito de comer o carneiro, tanto que é carneiro imolado na Páscoa. E Jesus, nessa Páscoa, não comeu carneiro, nem os apóstolos comeram carneiro. Comeram só aquele pão que não tem um nome lá que eu esqueci, umas ervas Ázimo, amargas. pão ázimo, sim. Isso. Sim, mas o que o Hélio comentou está certo. Jesus não Não aboliu. aboliu a prática Sim. do sacrifício dos animais. E também isso não queria dizer que ele não comesse carne. Isso só queria dizer que ele não achava que devia ser feito o sacrifício dos animais, com esse propósito de agradar a Deus e blá, blá, blá. Toda aquela história da oferenda, do sangue dos animais, dos inocentes, etc. Diga, Lília. Não é essa questão do sacrifício, porque, se eu não me engano, os judeus, eles sacrificavam um cordeiro, né? Acho que um dia antes, por aqueles dias antes da Páscoa, para comer na Páscoa. E esse cordeiro, então, ele representava, se eu não me engano, aqui a aliança com que o sangue que tinha sido passado nas portas, lá na época do farol, alguma coisa assim. Mas a época em que Deus livrou eles das pragas, lá, né? Nem filho de Outra Moisés. passagem.
algo semelhante. E então, quer dizer, isso, e era um ritual judaico. E eu vejo assim que nisso era como se fosse assim, vamos dizer, quebrar com toda esse rito que eles tinham, né? Para os judeus, se os judeus soubessem disso, seria já uma coisa, um ponto negativo para Jesus. Como assim vai comemorar a Páscoa sem o cordeiro? Uhum. Quer dizer, o cordeiro era importante na Páscoa, né? Então, Jesus já cortava com esse ritual, dizendo, não é preciso fazer esse sacrifício desse animal para, como disse o Henrique, agradar a Deus, mas era um ritual deles. Sim. Não é? Sim. Obrigado, Lilian. Oi, Aélio. Oi, Aélio. Estou tendo dificuldade de mexer aqui, porque eu estou com o notebook, com o celular, e eu me complico um pouco. Bom, é que aqui já, no afã de esclarecer, dê notícias que não é verdadeira. O assunto lá do livramento do povo judeu lá no Egito, aquela passagem de que foi sacrificado o animal e passado nos umbrais para o anjo poupar os primogênitos, é um assunto que não tem nada a ver com esse que nós estamos vendo aqui. Mas, enfim, é apenas para registro. Não vou me estender, mas são assuntos distintos e que não têm conexão. A bem da verdade, o sacrifício de animais no templo não era apenas de cordeiro, ou dependia do bolso do bolso de quem ia lá. Quem tinha condição levava um animal grande, quem não tinha condição levava uma ave, um pássaro, qualquer coisa do gênero. Então são assuntos distintos, apenas para destaque. Também não vou insistir nisso. Esse seu comentário está certo, Hélio, é isso mesmo. O sacrifício de um animal era proporcional às posses de cada ofertante, né? E o que Jesus abominava ali no templo era justamente esse comércio maluco, porque os animais tinham que ser puros, não tinham que ter manchas, e eram sacrificados, e era aquele banho de sangue, aquela coisa toda, e tudo bem. Então, era um ritual, de fato, como a Lilian comentou, um ritual tradicional que eles tinham ali. Os judeus vinham de todas as partes do mundo para essa festa de Páscoa deles, né? E essa festa tinha um ponto culminante, que era o dia da Páscoa, mas se estendia por toda uma semana, né? Com esse mercado de animais e de câmbio, porque vinha gente de todas as partes, então tinha a troca de moedas e todo aquele negócio ali na entrada do templo, né? Todo mundo sabe daquela passagem que Jesus expulsou todo mundo ali da entrada do templo, dizendo que aquilo não era a casa, não representava a casa do pai dele do jeito que estava lá, que eles não podiam fazer aquilo lá. Mas, enfim. Posso falar Sim. um texto aqui do documento 179, é bem lá na frente ainda, mas falando da última ceia, né? Da quinta-feira da última ceia de Jesus. Então, ele fez a ceia da Páscoa um dia antes, que foi na quinta-feira ao invés da sexta, e eles falam assim: os apóstolos sabiam que Jesus havia celebrado outras Páscoas sem o cordeiro. Eles sabiam que ele não participava pessoalmente de qualquer serviço de sacrifício do sistema judeu. Por várias vezes, ele havia partilhado do cordeiro pascal, ele se alimentou do cordeiro como um convidado, mas sempre, quando ele era o anfitrião, nenhum cordeiro era servido para comer. Não teria sido uma grande surpresa para os apóstolos verem o cordeiro suprimido mesmo na noite de Páscoa, e posto que essa ceia estava sendo celebrada um dia antes, a ausência de um cordeiro passou até despercebida. Ou seja,
No caso, eu entendi que esse derramamento de sangue era de não comer o cordeiro na Páscoa, como era o hábito dos judeus, e Jesus suprimiu esse costume para ele e para as pessoas que estavam em volta dele. Mas quando ele ia na casa de alguém e essa pessoa, na Páscoa, servia o cordeiro, ele comia o cordeiro. Quando ele era o anfitrião, ele não servia o cordeiro. É isso que eu entendi. Tá muito bem, Sussuzinha. Diga lá, Sidney. O que eu entendo, na verdade, é que Jesus ele era contra o sacrifício, porque o Pai não quer sacrifício. Sim. O Pai quer o nosso amor, não quer o nosso sacrifício. Não é essa a ideia. Até acho que o século XIX aí, para trás, um pouco aí, tinha uns certos religiosos que se açoitavam. Não sei se vocês já viram isso. Se mutilavam. Quer dizer, era um sacrifício que ele estava fazendo para Deus. Deus nunca pediu isso. Não é? É isso mesmo. E se é um Deus de amor, como é que ele vai querer que eu me açoite? Exatamente. Então, era mais ou menos o que eu entendo, né? Que a Sim. ideia que Jesus queria passar era essa, que não precisa de sacrifício para adorar a Deus. Principalmente se for para sacrificar os outros, né? Não a gente. Mas tudo Exatamente. bem. Sacrificar o inocente, né? Isso. Então, tá valendo. Uma coisa importante que a gente passa meio que desapercebido nesse texto é que tinha um ritual, né? Tinha um ritual. Eu não sei se algum de vocês é capaz de comentar um ritual que Jesus tenha estabelecido para que nós cristãos seguíssemos. Não, vocês têm que fazer isso aqui todo dia, 3 vezes por dia, ou tem que fazer isso uma vez por mês. Vocês se lembram de Jesus ter estabelecido um ritual qualquer para que cada um de nós seguíssemos? Eu acho que ele nunca fez isso. Exatamente. Então, eu acho que o ponto-chave é aqui, né? Porque muitas religiões, eu não sei se o certo é falar religiões ou é falar igrejas, se valem desses rituais, desses dogmas, como uma forma de catequizar, de subordinar os seus fiéis, né? Jesus nunca exigiu que a gente fizesse nenhum ritual. A única coisa que Jesus dizia é que nós temos que amar o nosso Pai sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Então, Ele nunca exigiu que a gente cumprisse qualquer sacrifício ou jogasse pedrinha, jogasse dardos, jogasse cartas, lesse horóscopo, essas coisas todas, né? Diga lá, Roberto. A palavra certa, Henrique, é instituições. Então tá certo, obrigado. Essas instituições. Isso aí. Maravilha, obrigado. E depois, no documento 180, acho que é o 180, Jesus, ele repreende os sacerdotes, porque ele diz assim, olha, vocês dão cargas muito grandes, né, aos crentes, aqueles que o seguem, né, e essas pessoas, quer dizer, ele falou abertamente, assim, e claramente aos sacerdotes, o que eles estavam fazendo, né, porque eram muitos rituais, inclusive isso vinha desde Moisés, né? Todos aqueles 600 mandamentos, porque não são só 10, 10 são os principais ali, mas são 600 regras, né? Que eles têm, assim, que eram rígidas e eles tinham que cumprir.
E então tinha todo esse peso para o povo, né? Então, quer dizer, era mais ritual do que outra coisa, a religião, né? Exatamente. Ela eles tinham esquecido totalmente, assim, do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, e Jesus veio lembrar isso e simplificar totalmente. E é libertador, imagina. Claro. É. É libertador, mas ainda assim as pessoas parece que precisam disso, não sei, ou ficam presas. Eu não sei quando que o povo vai se libertar, porque, né? Ou Porque não o povo sei, eu acho que acredita que é necessário isso, né? não Então, sei. mas aí a gente vê que Jesus quebrou várias dessas regras, né? Tinha as regras de lavar os pés, lavar as mãos, não Bom, trabalhar nos sábados, tinha que ter aquele escaninho, aquele canudinho que os judeus tinham na porta de casa, que ele tirou da casa dele, e assim vai, né? Ele quebrou um monte de regras, de costumes judeus, justamente acho que para demonstrar que aquilo não tinha importância nenhuma. O importante era você entrar no reino dos céus, né? Não era lavar a mão ou lavar o pé, ou seja lá o que for, que ia fazer com que o indivíduo entrasse no céu. Mas tudo bem, diga lá, Sidney. antes do Sidney falar, Sidney, quero comentar assim que eu fiquei até emocionada quando você falou assim, né? Porque Jesus, ele tirou todos os sacrifícios. Não é sacrifício que Jesus quer, é o amor. Exato. O amor que Exatamente. Jesus quer. Eu achei assim lindo, tão simples. É isso mesmo, Lilian. Diga lá, Sidney, desculpe a demora. Imagina. O problema lá era o seguinte: pelo tamanho do pecado, você tinha que sacrificar um animal grande, né? É verdade. Uma pomba. Ah, eu tropiquei numa pedra, falei um palavrão, tá bom. Uma pombinha, vai. Mas e o pecado maior? Aí tinha que sacrificar um boi. Mas e se o cara era pobre? Como é que ele fazia? Morria, Eles né? tinham, Ia para o inferno. parece que eles tinham uma tabela, né? Relacionando tipo de pecado com o que tinha que ser feito o animal, né? Eu não vi isso, não. Eu acho muito estranho. É. Muito obrigado, Sidney. É estranho mesmo. Alguém quer fazer mais algum comentário a esse respeito? Muito bem. Então, parece que estamos todos satisfeitos. Seguimos adiante aqui com o nosso estudo. E, mais uma vez, precisamos aqui de um voluntário aqui para prosseguir a leitura para a gente. Alô, alô. Câmbio. Alô, alô. Vamos Bom, ler. Vamos opa. lá. A piscina de Betsaida. Na tarde do segundo sábado em Jerusalém, pouco antes de os apóstolos e o mestre iniciarem a sua participação no serviço do templo, João disse a Jesus: Vem comigo, quero mostrar-te uma coisa. João levou Jesus até um dos portões de Jerusalém, onde havia uma piscina de água chamada Betesda. Em volta dessa piscina havia uma estrutura de 5 arcadas, sob as quais um grande grupo de doentes aguardava a cura. Tratava-se de uma fonte cuja água quente, avermelhada, borbulhava em intervalos irregulares, por causa do acúmulo de gás nas cavernas de rocha, por baixo da piscina. A alteração periódica nas águas quentes era considerada por muitos como sendo devida a influências sobrenaturais. E era uma crença popular que a primeira pessoa a entrar na água, depois daquele borbulhamento, seria curada de qualquer enfermidade.
Os apóstolos ficaram um tanto desassossegados sobre as restrições impostas por Jesus. E João, o mais jovem dos 12, estava especialmente irrequieto em vista dessa restrição. Ele havia levado Jesus até a piscina, pensando que a visão dos doentes reunidos fizesse um tal apelo à compaixão que ele fosse induzido a realizar um milagre de cura. E, pois, assim, toda Jerusalém ficaria maravilhada e em breve seria levada a crer no Evangelho do Rei. Disse João a Jesus: Mestre, vê todos esses sofredores. Não há nada que possamos fazer por eles? E Jesus respondeu: João, por que tu me trazes essa tentação para que eu me desvie do caminho que escolhi? Por que me continuas desejando substituir a programação do Evangelho da verdade eterna pela realização de prodígios e cura de doentes? Meu filho, posso não chegar a fazer o que desejas, mas reúne esses doentes e afligidos para que eu possa dizer umas palavras de novo ânimo e conforto eterno a eles. Diante dos que lá estavam, Jesus disse: Muitos de vós, doentes e afligidos, estáis aqui por causa dos vossos longos anos de vida errônea. Alguns sofrem em vista de acidentes do tempo, outros em consequência de erros dos seus ancestrais. Enquanto alguns de vós lutais contra as limitações das condições imperfeitas da vossa existência temporal. Mas o meu Pai tudo faz, e também eu gostaria de trabalhar para melhorar o vosso estado terreno. Mas, mais especialmente, para assegurar-vos vosso estado como seres eternos. Nenhum de vós nada mais pode fazer para mudar as dificuldades da vida, a menos que descubramos que o Pai no céu quer assim. Afinal, estamos destinados a fazer todos a vontade do Eterno. Se pudesseis todos ser curados das vossas aflições físicas, vós todos, de fato, ficaríeis maravilhados. Porém, mais importante ainda é que sejais todos purificados de quaisquer doenças espirituais, que vos vejais curados de quaisquer enfermidades morais. Sois todos filhos de Deus, sois filhos do Pai Celeste. Os elos do tempo podem parecer afligir-vos, mas o Deus da eternidade vos ama. E quando a hora do julgamento tiver chegado, não temais. Vós todos encontrareis não apenas a justiça, mas uma abundância e misericórdia. Em verdade, eu vos digo: aquele que ouve o Evangelho do Reino e crê nesse ensinamento de filiação a Deus, tem a vida eterna. E os crentes assim já estão passando do julgamento e da morte para a luz e a vida. E a hora está chegando em que mesmo aqueles que estão nas sepulturas escutarão a voz da ressurreição. E muitos dos que ouviram acreditaram na boa nova do reino. Alguns dos aflitos sentiram-se tão inspirados e tão revivificados espiritualmente que saíram proclamando também haver sido curados das suas indisposições físicas. Um homem que tinha estado deprimido e gravemente afligido por muitos anos, com as enfermidades da sua mente perturbada, rejubilou-se com as palavras de Jesus e, recolhendo o seu leito, foi para sua casa, mesmo sendo dia de sábado. Esse homem aflito havia esperado durante muitos anos por alguém que o ajudasse. Era uma vítima do sentimento do seu próprio desamparo, que nunca sequer havia concebido a ideia de ajudar a si próprio. E ficou demonstrado que a única coisa que tinha a fazer para recuperar-se, de fato, era pegar o seu leito e andar. Então disse Jesus a João: partamos, antes que os sacerdotes mais importantes e os escribas venham a nós e se ofendam, porque eu disse palavras de vida a esses aflitos. E voltaram ao templo para unir-se aos seus companheiros.
e logo todos partiram com o objetivo de passar a noite em Betânia. Mas João nunca disse aos outros apóstolos sobre essa visita dele e de Jesus à piscina de Betesda, naquele sábado à tarde. Muito obrigado, Sidney. Muito bom. Muito bem. Alguém quer comentar sobre algum dos aspectos dessa leitura desse texto? Mole, né? Uhum. Muito bem. Acho que uma parte que chama a atenção aí nessa leitura é justamente quando Jesus fala que muitas das nossas infelicidades, das nossas tragédias, são decorrentes dos acidentes do tempo e são provocados muitas vezes por nós mesmos ou pelos nossos antepassados, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque tem muita gente que faz o tratamento de, como é que chama? E que precisa de fazer um tratamento de curar os problemas que tiveram com seus passados, etc., né? Com seus parentes passados. Então, eu acho que esse texto aqui pode sugerir que a gente que é afligido pelos problemas dos nossos antepassados, tenhamos que curar esses problemas, né? Eu só estou comentando isso porque Jesus, em nenhum momento, pede que a gente faça qualquer coisa com relação aos nossos antepassados. Ele só está dizendo aqui que muitas das desgraças, dos problemas pelos quais nós passamos, são decorrentes da imperfeição mesmo, do nosso relacionamento imperfeito com todos os homens, dos nossos problemas de evolução. E claro, uma mãe ou um pai que é alcoólatra, que é bêbado, inflige sacrifícios e problemas à sua família. Então, isso sim traz sofrimentos para todos nós. E o que Jesus está dizendo, olha, tudo isso daí é uma coisa temporária, né? De fato acontece. Nós, infelizmente, enquanto aqui na matéria, na carne, nós pagamos pelos erros um dos outros. Mas o mais importante é que a parte que nos é reservada de escolher a vida eterna, ninguém pode interferir nisso. Só nós podemos interferir. Então, só depende da gente superar essas dificuldades que nós vivenciamos aqui, tendo a consciência de que essas dificuldades são temporais. E que em algum momento tudo isso vai ser superado e a gente vai viver, então, para a vida eterna, com outros desafios de outra natureza, mas provavelmente sem esses sofrimentos que nós temos aqui. Então, eu achei importante esse aspecto das desgraças que são causadas pelos nossos ancestrais, porque Jesus está comentando isso como uma consequência natural da nossa vida. Ele não está pedindo para a gente corrigir esses problemas que os nossos ancestrais nos provocaram, que são geralmente problemas de saúde física, mental e às vezes até espiritual, né? Então, assim, cabe a nós apenas seguir adiante, fazendo a vontade de Deus e superar tudo isso. Uma hora vai ficar para trás.
Muito bem. Algum outro comentário sobre esse assunto? Diga, Sidney. Hoje Eu de novo. Sim. Não, o que eu achei interessante ali é o seguinte: estais aqui por causa dos vossos longos anos de vida errônea. Então, se eu bebo que nem um louco, fumo que nem um infeliz, eu tiver um problema do coração, do fígado, eu vou ter. Não tem como fugir disso. Eu estou provocando. Eu mesmo provoquei. Tudo bem, pode ser um problema hereditário aí, que meu pai bebia e aí passou para mim, mas hoje você tem que tentar melhorar isso, né? Não é essa a ideia? Eu tentar adquirir a supremacia sobre esse tipo de coisa. E uma outra parte muito interessante, que não é daqui desse texto, é de um outro texto que eu vi, que eu não devia olhar para o meu corpo físico, olhar no espelho. Tudo bem, né? A gente às vezes tem que pentear o cabelo, não tem como sair na rua tudo desengrenhado, mas tudo bem. Não ver esse meu corpo físico, porque o futuro está na minha alma. Tem que olhar e ver a minha alma, não esse corpo físico aí, que vai ficar aí, os bichos vão comer mesmo. Isso aí não vai servir para mais nada. E isso faz parte do crescimento da alma. Conseguir passar por cima dessas coisas que nós temos de erro e ir eliminando, né? Uma maneira de melhorar. Só isso, obrigado. Obrigado, Sidney. Oi, Lídia. Então, me chamou a atenção a parte do que ele fala do espírito, né? Eu estava procurando aqui, que ele fala que o importante, que a gente deveria se importar com o espírito, né? E, então, dessa questão, porque, agora, quando você, eu me lembrei bastante também da oração, porque diz que uma das funções da oração é para você também se conscientizar e se sentir se sentir melhor, se sentir mais preparado. Então, a oração também vai fazer com que você se cure, de certa maneira, né? Que você, por exemplo, se você vem de uma família que os pais não foram bons com você, e muitas vezes os filhos repetem isso nos netos, né? Então, essa que eles dizem a maldição, né, das gerações. Mas é que você repete a educação que você teve, que você repete na tua família. Então, é isso que eu acho que a oração ela vai ajudar você se comportar de acordo, sabe? Não sei. Ou então perceber, amar mesmo, né? Tentar amar. Porque é bem difícil quando você recebe uma educação, quando você fez, está repetindo, né, aquilo. Então, é importante essa questão, né? Você pode mudar, mesmo, assim, a hereditariedade é meio difícil, assim, você, né, às vezes, em muitas famílias até acontece, né? Um filho nasce com problema, às vezes, porque tem alguém na família que teve aquele problema, então passa. É difícil isso, né? Você não É no 3, imagina que isso 4, possa Lili. acontecer. Hã? É no 3, 4. No 3, 4? Tão revivificados espiritualmente que saíram proclamando também haver sido curados das suas indisposições físicas. Ah, tá. Ah, isso. Alguns desafios científicos estão inspirados espiritualmente que saíram proclamando também haver sido curados. Suas indisposições físicas. E o interessante, assim, sabe? Muitas vezes eu não tô legal, eu tô com alguma dor, ou, né? Coisa de... E quando eu venho aqui, escuto as palavras de Jesus, escuto as interpretações, a gente se esquece. A gente se esquece até das dores, né?
Quer dizer, entra assim num clima tão legal que sai assim, parece até purificado, se assim pode-se dizer, né? Mas revitalizado mesmo. É muito bom. E carrega a bateria. Isso. Então, antes de deixar a palavra para o Balma aqui, eu só queria esclarecer uma coisa. Quem está doente tem que ser tratado. Se tem doença física, doença mental, espiritual, tem sim, tem que ir no médico, fazer tratamento, fazer terapia, tomar os remédios que tiver que tomar e todo esse negócio, né? Que muitas vezes a gente fica procurando a cura lá na Ilha de Páscoa, lá no diamante não sei da onde, no sal grosso que a gente põe no escritório. É disso que eu estou falando. Não, em nenhum momento eu quis sugerir que quem está doente não fosse tratado. Mas vamos lá, Lúcia e Balma. Tá mudo. Boa noite aí aos irmãos, nem desejei boa noite a vocês. Mas eu queria fazer aqui um comentário, que nesse texto eu entendi que os apóstolos deram uma manipulada em Jesus, né? Procuraram levar Jesus para a piscina lá de Betsaida, para que eles pudessem ver as pessoas que estavam lá ansiosas por uma cura, né? E ele fez, Jesus então retornou com uma crítica assim muito pesada, assim, muito dura, assim, do apóstolo, né? Porque percebendo a manipulação, ele qualificou isso de trazer para ele uma tentação. E que isso o desviava do caminho que ele havia traçado para o torno dele, e era trazer para a humanidade a possibilidade e a consciência real de um ser mortal para um ser eterno. Afinal de contas, esse era o resultado do trabalho de Jesus e nós, né? Então, ele fez essa crítica, né, a João, principalmente, né? O que é que você me traz? O que é que tu me trazes essa tentação para que eu me desvie do caminho que escolhi? Por que continuar desejando substituir a proclamação do Evangelho da verdade eterna pela realização de prodígios e cura de doentes? Então, essa mesma motivação dos apóstolos é a mesma motivação que ainda hoje existe nas religiões ditas cristãs, que foram muito influenciadas originalmente pelo trabalho do Paulo. Talvez tenha sido isso eu considero uma das mais graves erros de estratégia que ocorreu. E eles estavam interessados nisso, não era tanto pela cura dos doentes, dos apóstolos, né? Ele estava interessado pela repercussão que isso teria na ambiência social e política, religiosa, né, da época. Isso assim é como eu estou compreendendo. Então, essa motivação é uma motivação que realmente praticamente deturpou e tirou o poder de transformação das religiões, que terminaram se institucionalizando e, logicamente, perderam essa capacidade de orientar o ser humano no sentido de falar o que nosso irmão falou aí há pouco, que é a alma, que é o que interessa, a nova alma, a construção conjunta de Deus dentro do homem, com a concordância dele na construção da nova alma. Essa é a cura definitiva do ser humano, é a construção da nova alma, e não a parte física.
Mas isso, como o Henrique falou, tem que ter as preocupações e diligenciar para que o corpo tenha saúde para esses enfrentamentos todos, né? Mas o que interessa ao homem mesmo, a nós, é exatamente essa construção interior que dá ao homem a possibilidade de continuar o trabalho dele, mesmo sem o corpo físico. Era isso que eu queria comentar. Muito bom, Muito bom. Bauman. Muito obrigado. Muito bem. Alguma outra? Tinha mais alguém com a mão levantada, só não sei quem. Acho que era Também. o Robert. É o Robert. Pode falar. Fala lá. Então, Henrique, como você falou uma vez, é uma coisa tão simples, né? Só o ser humano ser bom e o homem complica cada vez mais a palavra, né, de Jesus. Eu fico imaginando assim, naquele tempo, os apóstolos queriam ficar na aba dele. Imagina se ele viesse agora, o que não ia ter de gente na aba dele. Ou matarem ele logo, né? Que ele ia acabar com essa mamata aí. Uhum. Mas É verdade. Nós ainda, apesar do tempo ter passado bastante anos aí, continuamos ainda sendo seres primitivos, com muitas coisas que a gente não consegue se libertar e superar, infelizmente. Mas vamos lá, mais alguém quer fazer algum comentário? Diga, Sidney. Eu acho que o problema continua sendo o mesmo lá de Lúcifer, viu? O povo tem pressa, quer resolver agora, já, imediatamente. Não é assim. A evolução levou não sei quantos milhões de anos, aí, bilhões de anos. Não resolve de uma hora para outra. Não vai resolver. Tem que ser devagarzinho, vai trabalhando hoje, amanhã, vai chegando. Mas a nossa geração é assim, né? Ela tem uma pressa louca e não vai para lugar nenhum. É verdade. E cada vez mais com toda essa tecnologia, essa mídia social que existe, essa possibilidade de você saber tudo o tempo todo, ter 1 milhão de informações ao alcance do seu dedo, né? Faz com que a gente não tenha paciência, com que a gente queira que tudo seja muito rápido e a evolução não acontece desse jeito. Ela é muito mais lenta, né? Como disse Jesus. Não é revolução, é evolução. Então, como você disse, Sidney, temos que ter paciência. Mas eu não vejo essa geração, nem as próximas, tendo muita paciência, não. Muito bem. Seguimos adiante. Mais um trechinho. Precisamos de alguém que nos ajude a ler aqui o item 4, a regra de viver. Olha aí a receita do bolo. Posso me candidatar aí a ler? Vamos lá, bom. Obrigado. A regra do viver, item 4. Na noite desse mesmo sábado, em Betânia, quando Jesus, os 12 e um grupo de crentes estavam reunidos em volta do fogo, no jardim de Lázaro, Natanael fez essa pergunta a Jesus. Mestre, agora embora tenhas ensinado a nós a versão positiva da velha regra de viver, instruindo-nos para que façamos aos outros do modo como gostaríamos que fizessem a nós, eu não sei exatamente como podemos estar sempre obedecendo a essa injunção. Deixa-me ilustrar a minha pergunta citando o exemplo de um homem cheio de desejo sensual que vê assim, em pecado, a sua futura consorte. Como podemos ensinar a esse homem
de más intenções, que ele deveria fazer aos outros o que gostaria que fizessem a si. Ao ouvir a pergunta de Natanael, imediatamente Jesus colocou-se de pé e, com o dedo apontado para o apóstolo, disse: Natanael, Natanael, que modo de pensar este que acontece no teu coração? Tu recebes os meus ensinamentos como alguém que nasceu do Espírito? Tu não ouves a verdade como faz um homem de sabedoria e de compreensão espiritual? Quando te aconselhei a fazer aos outros do mesmo modo como gostarias que fizessem a ti, referia-me a homens de ideais elevados, não aqueles que seriam tentados a distorcer os meus ensinamentos a ponto de transformá-los em uma licença para encorajar más ações. Depois que o mestre falou, Natanael levantou-se e disse: Mestre, mas tu não devias pensar que eu aprovo uma tal interpretação para o teu ensinamento. Eu fiz esta pergunta porque julguei que muitos homens poderiam julgar assim erradamente o teu conselho, e esperava que tu foste gostar de dar-nos mais instruções a respeito dessas questões. E então, quando Natanael, de novo, sentou-se, Jesus continuou falando: Eu bem sei, Natanael, que essa ideia do mal não encontra aprovação na tua mente. Mas estou desapontado pelo fato de que todos vós, tão frequentemente, deixais de dar uma interpretação genuinamente espiritual aos mais comuns dos meus ensinamentos. As instruções que vos dou em linguagem humana e do modo como falam os homens. Então, me deixa agora ensinar a respeito dos níveis diferentes de significados ligados à interpretação dessa regra de viver, desse conselho de fazer aos outros o que desejais que seja feito a ti. No nível da carne, essa interpretação puramente egoísta e cheia de desejo sensual seria bem exemplificada com a suposição da tua pergunta. 2. No nível dos sentimentos, esse plano é um nível mais elevado do que o da carne e implica que a compaixão e a piedade elevem a nossa interpretação dessa regra de viver. 3. No nível da mente, agora vem a ação, a razão da mente e a inteligência da experiência. O bom fundamento dita que essa regra de viver deveria ser interpretada em consonância com o idealismo mais elevado, incorporado na nobreza do alto respeito profundo. 4. No nível do amor fraterno, ainda mais elevado, descobrirmos seu nível da devoção não egoísta ao bem-estar do nosso semelhante. Nesse plano mais elevado, do serviço social sincero, que nasce da consciência da paternidade de Deus e do reconhecimento consequente da irmandade entre os homens, é descoberta uma interpretação nova e muito mais bela dessa regra básica para viver. 5. No nível moral. E então, quando alcançardes os níveis filosóficos verdadeiros de interpretação, quando tiverdes o verdadeiro discernimento do certo e do errado, quando perceberdes a eterna adequação das relações humanas, começareis a ver tal problema de interpretação como se vos imaginasseis como uma terceira pessoa,
de mente elevada, idealista, sábio e imparcial, e ver e interpretar, a ver e interpretar essa injunção enquanto aplicada aos vossos problemas pessoais de ajustamentos às situações da vossa vida. Sexto, no nível espiritual. E então alcançamos finalmente o mais elevado de todos os níveis do discernimento do espírito e das interpretações espirituais que nos impede a reconhecer nessa regra do viver o comando divino para tratar todos os homens como concebemos que Deus os trataria. Esse é o nível universal nas relações humanas. Esse será a vossa atitude para com todos esses problemas quando o vosso desejo supremo chegar a ser sempre o de fazer a vontade do Pai. Eu gostaria, pois, que fizesseis a todos os homens aquilo que vós sabeis que eu faria a eles, nas mesmas circunstâncias. Nada que Jesus disse aos apóstolos até esse momento os havia espantado mais. Eles continuaram a discutir as palavras do Mestre até muito depois de Jesus haver saído. Embora Natanael tenha sido lento para recuperar-se da sua suposição de que Jesus não havia compreendido bem o espírito da sua pergunta, os outros estavam mais do que agradecidos pelo fato de que o filósofo apóstolo, companheiro dele, tinha tido a coragem de fazer uma pergunta tão estimulante ao pensamento. Muito obrigado, Bauman. Texto mais longo aqui. Uhum. Algum comentário especial? Bem-vindo, Sabina e Suzana. Então, a regra do viver está muito claro ali, né? O que Jesus diz é que nós tratemos a todas as pessoas e a nós mesmos como nós achamos que Jesus trataria. Esse é o nível mais elevado da regra de viver. Se a gente, então, reconhece que todos somos irmãos e que nós podemos compartilhar dessa irmandade com desejo de que todos nós possamos entrar no reino dos céus e juntos ali estarmos parte desse reino, o coração do nosso Pai, essa é a regra de viver. É bem simples. Aquele que segue esse ordenamento de Jesus aí, não tem erro. Já conquistou na largada, já queimou a faixa na largada e já entrou no reino dos céus. Não tem dúvida nenhuma. Então, a gente muitas vezes fica procurando que botão que tem que apertar, que mandinga que tem que fazer, que Pai Nosso que tem que rezar, que não sei o quê. Não tem que fazer nada. A gente só tem que cumprir essa ordem no dia a dia, de amar a todos os nossos semelhantes, como nós achamos que Jesus amaria. Então, é só isso, né? É uma regra única, simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser cumprida. Né? Mas tá bom, diga lá, Robert. Eu estou em último lugar nessa largada aí que você falou, mas a vida vai fluindo desse jeito. Então é isso mesmo. É assim mesmo, obrigado. Sidney. Eu vejo aí como eu já vi no livro, em algum lugar, não lembro onde, que Jesus é o Deus desse superuniverso. Então, quando ele fala de amar o homem como eu, ele quer dizer
você tem que amar o homem como o pai. E o mais importante ali não é né, na minha visão, desculpa, não é o mais importante, é o mais importante que eu acho. É o 6, que é no nível espiritual. Quando a gente reconhecer que o comando divino para tratar todos os homens como concebemos Deus os trataria, como Deus trataria o outro, não eu. Bom, eu tenho que fazer como ele faria. Eu tenho que usar, talvez Deus seja muito inatingível para mim, mas eu posso usar o próprio Jesus, né? Como ele tratava os seus irmãos. E aí eu chegaria mais perto um pouquinho do próprio pai. É isso que eu entendi, mais ou menos. É isso mesmo, Cid. Mas se a gente ver com calma esses 6 parágrafos, né, do nível da carne, do nível e assim vai sucessivamente até chegar no nível espiritual, dá para a gente tentar imaginar em que nível que nós estamos, né? Mas acho que não é o caso da gente tentar fazer essa autoavaliação agora. Mas o que importa é que a gente tem que perseguir essa meta de... Não é nesse texto aqui que Jesus fala, aliás, ele fala, mas ele fala com mais ênfase num outro texto, para que nós amemos a todos os nossos irmãos como ele mesmo ama, que é isso que o Sidney falou, né, na condição de criador. Só vou fazer uma correção aqui. Jesus é o criador do universo local de Nébadon, né, que é uma parte do superuniverso número 7. Mas muito bem, algum outro comentário aí? O pessoal está cansado hoje, acho que todo mundo namorou demais. Agora está todo mundo meio cansadão. Muito bem, Isso que pessoal. você falou que Jesus fala mais veementemente, que a regra de ouro seria, ou a regra de viver seria amar a Deus, né? Amar Sobre os... todas as coisas e acreditar na filiação do Pai, né? E amar os seus irmãos como Jesus amou, está no documento 179, que é a última ceia. Eu folgo em ouvir a inteligência do Sabino, porque é exatamente isso que eu penso também sobre o livro Durante. Eu tinha todas as razões para não pensar assim na minha vida, mas o livro é exatamente isso. E aí, nessa fala de Jesus no texto, ele está exatamente falando isso dentro dessa explanação aí do Sabino. Ele está, não sei se isso ficou claro, mas ele está dando a cada nível das pessoas e, diante da pergunta do Natanael, como é que ela reagiria? Como é que ela viria essa provocação aí do Natanael? A pessoa que está no nível da carne, a pessoa que está no nível dos sentimentos, né? A pessoa que está no nível da mente. Então, ele vai subindo na escala da sutileza e da interpretação, né? E da profundidade da interpretação, até chegar no nível espiritual. E, digamos, o ápice da compreensão humana
uma provocação desse nível, né? Então, o Sabino aí falou isso, deixou entender isso aí muito bem. Eu só teria a acrescentar da fala dele que, além do entendimento, a prática permanente, insistente da filosofia do livro, da filosofia de Jesus. Essa prática interior permanente, constantemente. Cada movimento interno, você submeter aquele movimento, se ele é um movimento da alma animal, de origem animal ou social, ou se ele é um movimento do espírito de Deus dentro do homem. Isso é uma prática permanente. Dessa prática, e ela só pode vir através da compreensão, né, que é uma fase importante da leitura do livro, e essa compreensão, ela não é dada pela alma humana, animal. Ela é dada e revelada, apesar de estar escrito no livro, aquilo que está escrito se transforma numa força interior pela introdução da interpretação do ajustador do pensamento. Ele é que dá essa energia ao livro, não é a letra em si. É a energia do ajustador do pensamento em resposta a uma mente colaborativa, a um ser humano que tem fome de Deus. É isso aí. Mas o Sabino fez coisa, falou maravilhoso, nosso irmão. É isso aí mesmo. Muito obrigado, Alma. Muito bem, pessoal. Mas alguém gostaria de fazer alguma observação? Está chegando a hora da gente se despedir aqui, mas ainda dá tempo para mais alguém falar alguma coisa, se quiser. Se não, tudo bem. Nos despedimos aqui. Eu só queria colocar Sim. as últimas falas. E o livro de Urântia, ele não deve ser lido com o mental inferior, e sim com o mental superior, que foi o que o Sabino falou o tempo todo. O mental superior é quem compreende, e a interpretação é do mental inferior. Então, se a gente quiser entender o livro de Urântia, nós temos que nos conectar com o nosso mental superior, que está ajustado com o nosso ajustador do pensamento. Foi isso que eu entendi. Muito obrigada. Obrigado, Ivanil. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença aqui.